vamos continuar com a nossa segunda aula do dia, agora com Geografia. Peguem o livro de atividades de vocês, hoje iremos realizar as páginas 63, 64 e 65, certo? Nós iremos falar hoje sobre as atividades econômicas, paisagens urbanas e rurais. Na aula anterior, nós falamos sobre a atividade econômica agricultura. Antes de falarmos sobre ela, vamos relembrar o que são as atividades econômicas? As atividades econômicas são as atividades que as pessoas fazem no seu dia a dia, do qual tiram o seu sustento. São as atividades nos quais as pessoas trabalham para tirar o seu sustento do dia a dia. Nós falamos sobre agricultura, é uma das atividades econômicas do campo. O que é agricultura? A agricultura é a atividade de cultivar a terra, plantar e produzir os alimentos, com o objetivo de obter matéria-prima para fazer objetos e produtos e também para obter alimentos para o próprio consumo e também para o comércio, certo? Hoje nós iremos fazer as atividades relacionadas à agricultura. Nós falamos sobre dois tipos de agricultura, lembram? A agricultura familiar e a agricultura comercial. Vamos relembrar? A agricultura familiar é aquela que é feita pelos pequenos agricultores que têm seu pedacinho de terra, o seu sítio, então eles plantam pequenas quantidades de produtos. Geralmente são um pouquinho de cada produto, um pouquinho de arroz, um pouquinho de milho, macaxeira. Então, esses produtores rurais, eles utilizam a mão de obra familiar, ou seja, ele mesmo que trabalha na agricultura juntamente com a sua família. Então, nesse tipo de agricultura, na agricultura familiar, não precisa de grandes tecnologias, nem de grandes máquinas, pois a mão de obra é feita pelo próprio agricultor e a sua família. Já a agricultura comercial, ela é realizada pelos grandes proprietários de terra, pelos fazendeiros. Geralmente eles plantam um único produto, cultivam um único produto, utilizam técnicas e mão de obra especializada, utilizam também grandes quantidades de máquina e tecnologia. Para esse tipo de agricultura, geralmente são contratados muitos funcionários e o proprietário, o agricultor, planta e cultiva grande quantidade de terra. A esse tipo de agricultura nós chamamos de agricultura comercial, certo? Voltando à agricultura familiar, quando o agricultor ele cultiva
vários produtos, um pouquinho de cada produto, um pouquinho de arroz, de milho, de feijão. Nós chamamos a essa atividade de policultura, quer dizer, o agricultor cultiva mais de 2 produtos, vários produtos. E quando o agricultor, os fazendeiros, eles geralmente cultivam um único produto, como é o caso da agricultura comercial, nós chamamos essa atividade de monocultura, certo? Vamos falar um pouco também sobre as paisagens urbana e rurais. Paisagens urbanas são aquelas que nós vimos na cidade. Geralmente são muitos comércios, casas, veículos, muitas pessoas aglomeradas, escolas. Essas são as paisagens da cidade, as paisagens urbanas. As paisagens rurais são aquelas que nós encontramos em sítios, chácaras, fazendas, que nós podemos ver muitas árvores, muitos animais, algumas casas, nós vemos também cercas, rios, cachoeiras. Essas são as paisagens rurais, certo? Então não se esqueçam, paisagens urbanas são paisagens da cidade, paisagens rurais são paisagens do campo. Vamos às atividades. Aqui na página 63 de vocês, do livro de atividades, vocês irão recortar essas imagens. Nós temos aqui imagens, paisagens rurais, e vocês irão colar aqui nesse quadro e completar com desenhos. Vamos ler? Escolha algumas imagens ao lado, recorte-as, depois colhe-as no espaço a seguir, compõe uma paisagem rural e complete com desenho. Então, você vai recortar algumas, não precisa ser todas, para você compor uma paisagem rural. Mas você vai completar essa paisagem com desenho, certo? Vamos à próxima página. Aqui você vai responder às atividades completando com a palavra correta, certo? Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Pecuária, economia, cidade, emprego, atividades econômicas, campo e indústria. Então, vocês irão completar as questões de A a D com essas palavras do quadro. Número 3. Desembaralhe as letras e encontre a resposta para as perguntas que seguem. Letra A. Como é chamada a produção agrícola de vários produtos? Quando o agricultor cultiva vários produtos. Você vai desembaralhar aqui as letras e descobrir. Letra B. Como é denominada a produção agrícola de apenas um produto? Quando o agricultor cultiva apenas um produto, como chamamos? Aqui na próxima página nós temos aqui 2 ilustrações. Você vai observar a ilustração A e a ilustração B. As duas são atividade econômica da agricultura. Porém, você vai descobrir qual das duas é atividade familiar e qual é a atividade comercial, tá bom? Você irá ler aqui as questões e responder de acordo com as imagens, certo? Essas foram nossas atividades de hoje. Realizem as atividades, se for necessário, volte ao conteúdo no livro didático, leia novamente para responder as atividades, tá bom? Não se esqueçam de acessar as trilhas estão liberadas, acessem as trilhas, participe da nossa sala virtual todos os dias, de segunda a sexta, certo? Espero vocês e até a próxima aula.